Olha, a gente traz agora trechos de uma entrevista exclusiva que eu fiz com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Você pode se perguntar por quê. Ele voltou à tona depois que o presidente Jair Messias Bolsonaro disse ter provas de que a eleição que Aécio disputou chegou ao segundo turno e perdeu por uma margem pequena de votos para Dilma Rousseff, foi fraudada. Questionei abertamente ao deputado e ele disse que não tem qualquer indício de fraude nas urnas eletrônicas naquele pleito. Questionei também, então, por que é que ele foi ao Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado da eleição. E ele disse que tratava-se ali de questões outras, como abuso de poder econômico. Dá uma olhada no balanço que Aécio Neves faz e no voto que ele dá em relação à urna eletrônica. Deputado, acho que é inevitável a gente começar falando a respeito de 2014. O presidente Jair Messias Bolsonaro tem apontado a eleição que o senhor disputou como uma prova ou uma evidência de fraude no sistema eleitoral. O senhor foi derrotado por pouco, chegou a ir ao Tribunal Superior Eleitoral, pediu uma auditagem, essa auditagem foi feita. O senhor tem alguma dúvida sobre a lisura da eleição que disputou? Não tenho, Daniela, nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Na verdade, os crimes ali cometidos foram de outra ordem. E, em razão deles, nós sim entramos na Justiça Eleitoral, no TSE. A utilização sem limites da máquina pública, as fake news que tomaram conta do Brasil, o disparo ilegal de zaps, dando conta de que eu eleito terminaria com todos os programas sociais do governo, utilização da Caixa Econômica, do Correio, do Banco do Brasil, inclusive temas que foram objeto da discussão quando do afastamento da presidente Dilma, e acabou levando ao seu impeachment. Mas eu lamento muito, Daniela, que esse debate em relação ao aprimoramento do nosso processo de votação esteja hoje interditado, circunscrito a quem é a favor de Bolsonaro e quem é contra Bolsonaro. Eu não sou a favor de Bolsonaro, mas eu sou a favor de nós discutirmos com serenidade aprimoramentos no nosso processo de votação eletrônico. O deputado Aécio Neves disse ainda que reconhece que o radicalismo impediu qualquer chance de se tratar de um aprimoramento na urna eletrônica ainda este ano ou mesmo em 2022. Ele acha que só depois disso. E ele também, claro, falou sobre as eleições do ano que vem. Disse que vê espaço para uma terceira via, mas que deve ser uma terceira via que una todos os partidos que estão fora da polarização. E atenção, diz que isso deve acontecer ainda que o candidato não seja do PSDB. Ele criticou novamente a tentativa de candidatura de João Dória. Disse que ela poderia isolar o partido e acabar aniquilando o PSDB. Palavra forte, vamos ver. Seu partido é um dos que acumula uma série de nomes ali para a chamada terceira via. O senhor, que é um analista político muito arguto, participou de uma eleição, ocupou vários cargos, governador, senador, deputado federal, foi presidente da Câmara. O senhor vê espaço para uma terceira via hoje no Brasil? Olha, nós temos que lutar muito para termos uma candidatura de terceira via. Uma candidatura que possa impedir que essa eleição, ao final, seja decidida pelo voto não. Eu não quero Lula, eu voto no Bolsonaro. Eu não quero Bolsonaro, eu voto no Lula. É muito pouco, é muito pobre para um Brasil com tantos desafios. Por isso eu tenho tido um discurso muito enfático, até pouco compreendido por alguns companheiros, de que se puder ser do PSDB esse candidato, muito bom, eu adoraria, eu sou do PSDB, eu sou fundador do PSDB. Mas se o candidato em melhores condições estiver fora do partido, nós temos que ter o desprendimento, nós temos que ter a generosidade, o patriotismo de apoiar essa candidatura. Por isso, Daniela, eu tenho feito uma oposição a uma candidatura interna que nos levaria ao isolamento absoluto, que é a candidatura do governador de São Paulo. Durante toda a história do PSDB, os projetos estaduais, de alguma forma, se submeteram ao projeto nacional do partido, porque o PSDB nasceu como um projeto de país, né? Um partido social-democrata, liberal na economia, com responsabilidade social muito grande, e muitas vezes nós abdicamos de palanques regionais para construir uma candidatura com maior força do ponto de vista nacional. Pela primeira vez, querem levar ao PSDB a uma situação absolutamente incompreensível, de que o projeto nacional se submeta a uma lógica regional.
Aí, nesse trecho, ele terminou indicando que ia começar a falar do impacto de uma eventual candidatura de João Dória. Aí, agora a gente vai entender exatamente qual é o raciocínio dele a respeito do governador do estado de São Paulo, que já avisou que quer ser candidato à presidência. A questão do governador de São Paulo, eu já visto os índices né, que ele apresenta de sua viabilidade no próprio estado de São Paulo, e aqui não entro no mérito pessoal de virtudes, de defeitos, certamente ele deve ter lá as suas virtudes, mas ele nos levaria ao isolamento absoluto. Sequer o DEM, que foi o nosso parceiro permanente desde a fundação do PSDB, estaria aliado a ele. E eu não quero que o PSDB Daniela, se transforme em um partido nanico nas próximas eleições, porque nós podemos até não vencer essas eleições presidenciais, mas eu acredito muito que após a radicalização que está aí colocada, o PSDB reaparecerá como partido da reinstitucionalização da política. E mais um trechinho dessa entrevista que a gente vai exibir para vocês agora. Trazemos a fala, a análise do deputado Aécio Neves a respeito da possibilidade de um impeachment. Ele foi um dos articuladores do afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. E ele disse agora que a discussão sobre uma eventual abertura de processo de afastamento de Jair Bolsonaro deve ser feita depois que a CPI da pandemia acabar. Entenda por quê. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é muito pressionado aí por integrantes da sociedade civil, alas, né? A sociedade está dividida. E também pela oposição a analisar um dos 123 pedidos de impeachment que ele tem ali debaixo da mesa do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor vê clima para isso? O Brasil tem condições de fazer tramitar um novo processo desse tipo ou não? O senhor acha que claramente o ambiente não é para interrupção, para afastamento de mandato? Olha, Daniela, o impeachment, nós já vivemos isso, né? Recentemente, não apenas uma vez, também teve impeachment do presidente Collor, é sempre algo muito traumático. O ideal é que nós possamos ter, de 4 em 4 anos, eleições confiáveis, eleições limpas, eleições em que a maioria da população eleja os seus governantes. Nós temos uma comissão que está investigando e deve investigar em profundidade, com foco, sem paixões exageradas, para que, ao final, possa haver também por parte da sociedade a compreensão do que ocorreu. Porque 2 ingredientes precisam se encontrar para que possa haver um processo de afastamento de um presidente da República. O crime de responsabilidade claramente apontado e mobilização popular, um sentimento da sociedade, como ocorreu no afastamento da presidente Dilma, de que era impossível continuar com aquele governo. E acho, portanto, que após a conclusão dos trabalhos da CPI é que essa análise será feita.